Vamos para este bloco com as notícias policiais. A cada 10 minutos, um idoso sofre algum tipo de violência no Brasil. Por dia, 41 deles morrem vítimas de violência. Em 2016, o Disque 100 recebeu mais de 30 mil denúncias relacionadas a casos de violência contra os idosos. No topo das queixas estão a negligência, com 48%, a violência psicológica, com 26%, e violência patrimonial, com 20,32%. Segundo o IBGE, o número de idosos no Brasil é de 23,5 milhões, ou aproximadamente 10% da população. Até 2050, a previsão é de que este percentual vá triplicar e alcançará 30% da população. Notícias policiais das cidades: um homem de 43 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma no dia 6 em Rio das Ostras. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava com uma pistola com numeração raspada, 1,4 kg de maconha, 2,4 kg de cocaína, munição e cadernos com anotações do tráfico de drogas. O suspeito foi detido na rua Gertrudes dos Santos, no bairro Casa Grande, após denúncias anônimas. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem com o material apreendido. O caso foi registrado na 128 DP. E um homem ainda não identificado foi morto a tiros na tarde de sexta-feira, por volta das 17h40 no bairro Serra Mar, em Rio das Ostras. A polícia foi acionada ao local por volta das 18 horas e encontrou o corpo sem documentos. Segundo moradores, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas do local. A Polícia Civil desmentiu o boato de que se espalhou nas redes sociais, informando que a vítima seria o rapaz de 22 anos, suspeito de ter assassinado uma mulher na semana passada no bairro Recanto, em Rio das Ostras. Segundo a polícia, ele ainda encontra-se foragido. Na cidade de Teresópolis, uma colisão provocou tumulto no trânsito do centro após envolver 3 veículos. A reportagem é do nosso colaborador Paulo Vicente, do grupo Tere Repórter. Tu parou normal, né? Oi? Tu parou normal, né? Normal, sinal fechado. Aí olha só, uma colisão aqui no centro da cidade envolvendo um caminhão, mais 3 veículos de passeio, um táxi, um Celta e um outro veículo que a gente vai ver nas imagens daqui a pouco. O caminhão já foi liberado aí pelo guarda civil municipal que está aqui no local, já que o caminhão não só parou ali no sinal normalmente. Carro vermelho foi o que bateu na traseira, ó. Tá indo, tirando também, até porque não teve nada de muito grave. Trânsito complicado, olha só. Agora o trânsito vai sendo normalizado aí, de acordo com a Guarda Civil Municipal, já que não houve vítima, o local pode ser desfeito. Eles vão entrar aí como um acordo. Aguardando aqui também para atravessar. 3 veículos envolvidos, além do caminhão. Aí com a imagem de Paulo Vicente, aqui sendo da cidade, um engavetamento envolvendo 4 veículos, 3 veículos e um caminhão, sendo que todos eles vão retirar do local por não ter tido vítimas. Então, vamos fazer aí um acordo. Paulo Vicente, para o Grupo Tere Repórter. Uma jovem de 19 anos, moradora da rua Georgina, no Parque Flechal, em Guapimirim, foi encontrada morta. Ela morava há poucos meses no local. Era pouco conhecida pela vizinhança. Foi identificada nas redes sociais como Laeni Valardan e era de Teresópolis. Os policiais a encontraram já sem vida, com um projétil de arma de fogo alojada na cabeça. Segundo relato de moradores, por volta de 5 da manhã da segunda-feira, dia 9, a irmã da vítima, de 14 anos, pediu socorro na rua, relatando que sua irmã havia se suicidado. A jovem que morreu namorava Mário Sérgio Santos Vadim, de 24 anos, conhecido na cidade como Nego Belo.
Logo pela manhã, ele se apresentou na 67DP de Guapimirim sob a tutela da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Contra Mário Sérgio, há vários registros de ocorrências lavrados na unidade da Polícia Civil local. A polícia investiga todas as possibilidades que possam esclarecer e confirmar o suposto suicídio. A perícia coletou provas e fotografou o local do crime com o objetivo de buscar evidências para esclarecer o fato. E Duque de Caxias foi alvo de cumprimento de mandados de prisão. Na última sexta-feira, 21 suspeitos de cometer irregularidades no fornecimento de quentinhas e de merenda escolar para escolas na Baixada Fluminense foram levados para prestar depoimento à PF. Documentos, relógios de luxo, HDs e cerca de R$ 175 mil em dinheiro, segundo a Polícia Federal, foram apreendidos. Todos os 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. E de acordo com a Polícia Federal, o grupo é suspeito de criar um cartel criminoso de empresas do ramo alimentício e de prestação de serviços para desviar os recursos públicos. Eles serão indiciados por formação de cartel, crime de licitações e corrupção ativa, dentre outros. A Polícia Federal não divulgou o nome dos presos, das empresas investigadas ou de seus sócios, que permanecerão em sigilo por determinação judicial. Voltamos neste bloco falando sobre um relatório encaminhado pela Justiça Eleitoral à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para a Polícia Federal, que aponta a influência de facções criminosas e milícias em 19 zonas eleitorais de 7 cidades do estado do Rio de Janeiro, incluindo Duque de Caxias e estendendo para outros estados como São Paulo, Amazonas e Maranhão. O alerta é que, com a chegada das eleições, o crime organizado amplie sua infiltração na política. O relatório do TSE lista todos os candidatos eleitos nessas áreas e tem por base, principalmente, as zonas eleitorais onde a realização das eleições só ocorre mediante reforço de policiamento e regiões que, historicamente, registram conflitos entre criminosos e forças de segurança. Essas áreas envolvem o voto de 9% do eleitorado fluminense, aproximadamente 1.100.000 pessoas. Os maiores riscos de influência do crime organizado nas eleições, segundo o relatório, estão em 11 zonas eleitorais da capital. Uma em Duque de Caxias, 2 em Resende e Itatiaia, uma em São Gonçalo, uma em São João de Meriti e 3 em Niterói. O Rio é o exemplo mais grave da preocupação do TSE, também pelo histórico. Em 2008, uma CPI da Assembleia Legislativa, a ALERJ, revelou a atuação das milícias e como seus integrantes foram eleitos com a ajuda dos criminosos. A investigação parlamentar levou à perda de mandatos e prisão do ex-deputado estadual Natalino Guimarães e seus sobrinhos e ex-vereadores Jerônimo Guimarães Filho, Jerominho, e Carminha Jerominho. Eles foram acusados pela CPI de integrarem o grupo que ficou conhecido como Liga da Justiça, grupo de milícias da zona oeste da cidade. E no ano passado, em mais uma demonstração da influência do crime na política fluminense, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense abriu investigação sobre 13 mortes que teriam motivação política. Os assassinatos ocorreram em Seropédica, Duque de Caxias, Magé, Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis, Japeri e São João de Meriti. As investigações correm em sigilo, mas no caso de ao menos 2 vítimas, os homicídios comprovadamente tinham a ver com a disputa eleitoral. A Justiça Eleitoral teme que a restrição do financiamento ao fundo público aprovado pelo Congresso e a doações de pessoas físicas abram espaços para que o crime organizado financie candidaturas ou para que seus integrantes disputem cargos diretamente. Na avaliação do tribunal, o crime pode se tornar o provedor de caixa 2 das candidaturas. Parte dessa crença vem das auditorias sobre as doações da eleição municipal. Das 730 mil doações, 300 mil apresentaram problemas junto à Receita Federal porque os doadores não tinham a renda compatível para as doações efetuadas. E o Jornal Regional fica por aqui. Nós esperamos você na próxima edição. Eu quero encerrar esta edição aqui deixando um abraço especial a todos
né, da comunidade católica em todos os municípios que nos acompanham, já que esta é uma semana muito importante para a população católica, com a comemoração dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, uma festa religiosa em tempos onde vemos tanta intolerância, né, infelizmente, acontecendo por todo o país, que seja uma festa de fé, com respeito, e que todas as crenças que existem nesse país multifacetado possam uma respeitar o outro e conviver em paz, que é o importante. Grande abraço, até a próxima.